Muito bem, olha, a gente volta a falar aqui de economia, tem uma novidade, a nossa repórter Bruna Fruiner vai contar direitinho aí para os ouvintes, que é o FGTS. Muita gente se pergunta, né, puxa, queria tanto ter acesso ao meu dinheiro do FGTS para usar do jeito que eu quisesse, não só em saque emergencial, para financiar imóveis, enfim, tem gente que quer pagar conta, comprar carro, que olha o dinheiro lá parado, com aquelas regras e tudo mais. Há um entendimento, né, enfim, de que isso é uma maneira do governo obrigar você a poupar dinheiro caso você perca o seu trabalho, mas tem uma novidade agora em relação à utilização do FGTS para financiar imóveis e a Bruna vai contar pra gente. Bruna, bom dia para você. Bom dia, Rafa, Riva, a todos os ouvintes. Isso, uma grande novidade. Trabalhadores poderão usar FGTS Futuro para financiar imóveis. A medida vale para quem tem renda familiar de até R$ 2.400. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovou nesta terça-feira, ontem, que trabalhadores com renda familiar de até R$ 2.400 possam usar depósitos futuros do Fundo de Garantia para o financiamento imobiliário. Os pagamentos ainda não depositados poderão ser usados para, então, amortizar ou liquidar dívidas resultantes do financiamento. O trabalhador poderá, então, somar os valores do FGTS à sua renda familiar e usá-la como um tipo de caução. Desta forma, será possível reduzir a taxa de juros cobrada pela instituição financeira. Os créditos futuros caucionados serão bloqueados até o abatimento do valor contratado, se o trabalhador quiser usar essa opção. A medida, Rafa, foi aprovada por unanimidade, de acordo com a Lei número 8.036 de 1990. Muito interessante, né? Porque realmente, como a Rafa falou, né? Às vezes vê o dinheiro parado lá, poxa, mas eu tenho aquele dinheirinho. Então tá aí essa novidade que trabalhadores poderão usar FGTS Futuro para financiar imóveis. Rafa. Obrigada, Bruna. A gente já vai comentar o FGTS. Deixa eu só trazer aqui, Riva, uma notícia que acaba de sair. O João Dória acabou de anunciar a desfiliação do PSDB nas redes sociais. Coloca lá que está se desfiliando após 22 anos no partido. Aí ele escreveu lá o seguinte: inspirado na social-democracia, nomes como Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e FHC, cumpri minha missão política pautado na excelência da gestão pública em uma sociedade mais justa e menos desigual. Encerro esta etapa de cabeça erguida, orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil, graças à generosidade e confiança daqueles todos que optaram pelo meu nome em 3 prévias e 2 eleições. E aí ele diz que tem a missão cumprida, deseja tudo de bom pro PSDB, basicamente é isso, que vai seguir aí na defesa da democracia do Brasil. Então tá fora, João Dória. Saiu enfraquecido, né, Riva? Porque entrou com aquela história do Bolso Dória, e aí depois sozinho, quando rompeu, foi mais um daqueles que acabaram não conseguindo viabilizar aí, como outros apoiadores que romperam com o Bolsonaro ligados ao PSDB e demais partidos, a sua vida política, a sua trajetória política, se desfiliando do PSDB, portanto. O João Dória tinha uma missão clara para ele, um plano claro, ser presidente da República. Não conseguiu. Não conseguiu porque comprou brigas erradas, porque não teve apoio do partido. Primeiro como prefeito, depois quem assume é Bruno Covas no lugar dele, quando ele vai ao governo de São Paulo. É eleito governador de São Paulo, e se tem uma coisa que hoje o público não aceita mais, são as traições políticas. Quando o Bolsonaro morreu, ficou apenas o Dória mingou junto. E ele fez desidratar o PSDB pelas brigas internas. Um dos responsáveis pelo PSDB hoje está na míngua, e o partido está à míngua. Um partido que já foi 2 vezes presidente da República, que era a oposição ao PT. Michou. Cadê o PSDB? O partido, em alguns momentos, em alguns estados, entrou com deputados por muita sorte. Foi o caso aqui do Paraná. Não, e a treta dele, vou chamar de treta que foi com o Eduardo Leite lá, né? Aquela história, puxa tapete aquilo pra cá, mingou. pra lá e tal. Ali você viu, assim, né? Os políticos raízes do PSDB, que estão lá desde a fundação do partido, do lado do Eduardo Leite, o João Dória sozinho, com um apoio ou com outro. E no final das contas, o partido perde São Paulo depois de 30 anos por causa dele. Pelas decisões políticas erradas que se mostraram dele.
por alguém que viveu a vida inteira do marketing, não soube fazer o marketing de ser o pai da vacina no Brasil, e isso poderia ter alçado ele de uma outra forma. Hoje, o partido não tem mais o maior estado da federação depois de tantos anos, e a culpa pode ser estendida a um nome: João Dória, agora não mais o PSDB. Ele tem muita responsabilidade nisso. E aí, será que vai pôr pantufa e vai ficar em casa? Não. Será que vai buscar outro partido para tentar chamar de seu? Já foi governador de um estado de 45 milhões de pessoas, prefeito de uma cidade que tem 13 milhões de habitantes. Estou arredondando os números aqui. Mas ficou muito claro para todo mundo que, apesar de ser um outsider, aquele de fora da política, ele tinha um objetivo claro e um plano claro: chegar à presidência da República e o mais rápido possível. Aproveitando o antipetismo, depois aproveitando o bolsonarismo e depois querendo criar o seu próprio espectro político, a sua própria caminhada ou seu próprio secto. E não conseguiu. Foi aí que rachou o PSDB, foi aí que o PSDB perdeu força, foi aí que o partido perdeu identidade e foi aí que o partido se perdeu. E deu no que deu. Muito